Convidamos o orador da turma, o bacharel em Direito, Daniel Wunderhausen, para fazer uso da palavra. Magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Zac Akel Sobrinho, na pessoa de quem cumprimento os demais membros do Conselho Universitário presentes nesta sessão solene. Ilustríssimo diretor da Faculdade de Direito, professor doutor Ricardo Marcelo Fonseca, na pessoa de quem, muito honrosamente, saúdo os demais mestres desta casa. Autoridades, servidores da universidade e estudantes aqui presentes, excelentíssimos colegas bacharéis em Direito, familiares queridos, namorados e namoradas, amigos e amigas, senhoras e senhores. Fui encarregado de representar essa turma de bacharéis, só mais essa vez, na árdua missão de expressar um sentimento que, em palavras, é inexpressável. Um misto de satisfação e nostalgia, de despedida e alegria, reflexo de uma jornada breve e intensa que nem mesmo o mais habilidoso contador de histórias seria capaz de retratar. Uma incumbência difícil, pois diante de um público tão qualificado, mas também tão heterogêneo, que congrega irmãozinhos e avós, amigos de infância e colegas de trabalho, fica impossível não se tornar enfadonhamente entediante para alguns e audaciosamente irreverente para outros. Por isso, sem a pretensão de agradar a todos, eis que tarefa irrealizável, começa esse discurso tentando agradar os irmãozinhos e inicio contando uma história chamada O Conto da Ilha Desconhecida. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: "Dá-me um barco." A casa do rei tinha muitas outras portas, mas aquela era a dos pedidos. Como o rei vivia sentado em frente à porta dos favores, favores esses que faziam a ele, havia toda uma burocracia para se conseguir enviar um pedido ao rei, mas o homem que queria um barco exigia ser atendido por ele. Após 3 dias e 3 noites de espera no frio, o homem finalmente foi atendido pelo rei, o qual, enfurecido pelo desrespeito às vias burocráticas, perguntou com o pior dos modos: "Que é que tu queres?" "Dá-me um barco", disse ele. "E tu, para que queres um barco? Pode-se saber?" indagou o rei. "Para ir à procura da ilha desconhecida", respondeu o homem. "Disparate, já não há ilhas desconhecidas." "Quem foi que te disse, rei, que já não há ilhas desconhecidas?" "Estão todas nos mapas." "Nos mapas só estão as ilhas conhecidas." "E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura?" "Se eu pudesse dizer, então não seria desconhecida." "E vieste aqui para me pedires um barco?" "Sim, vim aqui para pedir-te um barco." As vizinhas, que assistiam das janelas, começaram a gritar em coro: "Dá-lhe o barco, dá-lhe o barco." Desconcertado, curvando-se à manifestação popular, o rei levantou a mão e disse: "Vou dar-te um barco, mas a tripulação terás de arranjá-la tu. Vais à doca, perguntas lá pelo capitão do porto, diz a ele que eu te mandei, e ele que te deu o barco." No ano de 2003, lá estávamos nós, diante da porta dos pedidos desta universidade, aguardando que viessem nos atender para que pudéssemos nós, cada qual, pedir um barco para ir em busca de nossa própria ilha desconhecida. Depois de uma espera quase que infinita, fomos finalmente recebidos por essa universidade, que ao responder ao nosso pedido, foi enfática: "Não vos darei barco algum, mas vos darei todas as ferramentas necessárias para construirdes o vosso próprio, no prazo de 5 anos. Aceitamos destemidamente o convite e desafio e demos início em março de 2004 à construção da nossa embarcação, ansiosos por beber a água daquela fonte de saber jurídico. Mal sabíamos nós, calouros de primeira viagem, que nas águas dessa escola de direito tantas semelhanças havia com a escola de magia e bruxaria de Hogwarts, em que coisas do Arco da Velha poderiam acontecer, e notas de provas nunca dantes realizadas iriam, repentinamente, no edital aparecer,
E professores magos da mais alta envergadura ousariam, como num passe de mágica, das salas de aula desaparecer. Conhecemos então a realidade precária de uma universidade pública, que embora se pretenda gratuita e de qualidade, está sujeita a toda espécie de barbaridade. Da falta de papel higiênico à falta de papel para imprimir o diploma, passando pela falta de papel de prova, pudemos sentir na pele a negligência do nosso governo com a educação pública. Não foram poucas as desventuras e desencontros com professores que esqueciam do caminho da sala de aula para navegar em outros mares e nos deixavam a ver navios. Mas graças a esses, não podemos negar, aprendemos desde o primeiro ano a nos organizar, a exigir, a postular, fechando a porta na cara de quem não quisesse nos respeitar. E aos poucos, fomos compreendendo o que é que a universidade quis dizer quando nos respondeu que não nos daria barco algum. Enquanto muitas faculdades prometiam embarcações já prontas, supostamente fabricadas com a mais avançada das tecnologias, mas que muitas vezes não passavam de frágeis jangadas, travestidas de iates, a nossa universidade nos ensinava como construir o nosso próprio barco, com bases sólidas, críticas e humanitárias. Tivemos aula com verdadeiros sacerdotes do saber jurídico, os maiores mestres que poderíamos ter, cujos ensinamentos jamais iremos esquecer, com quem aprendemos a aprender, a pensar o direito e o mundo com nossas próprias ideias, em vez de reproduzir as lições já bem velhas, tão descoladas da realidade contemporânea. Uma verdadeira oficina de pensadores do direito e não de meros operadores técnicos. Para se tornar um pensador, é preciso derramar muito suor, e durante esses 5 anos, as provas de trabalho se derramaram sobre nossas cabeças, com páginas e páginas de leitura intensa. Quantas não foram as vezes, meus caros colegas, em que avançamos noite adentro para concluir um mero fichamento, até as 4 ou 5 horas da manhã, horário em que até mesmo as lições de Pontes de Miranda já se transformavam em Montes de Piranda. Tudo isso para que pudéssemos ter uma vaga noção do que seria o direito, até descobrirmos que direito nem sempre é justiça, e que na prática as normas jurídicas não são tão obrigatórias assim. O direito brasileiro tem como base normativa fundamental a Constituição da República, promulgada em outubro de 1988 e batizada por Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã, o qual em um de seus discursos assim pronunciou, repito, essa será a Constituição Cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros vítimas da pior das discriminações, a miséria. Viva a Constituição de 1988, viva a vida que ela vai defender e semear. Mas e a vida, Ulisses? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Vivemos num país em que a vida é constantemente desrespeitada e a falta de condições mínimas de existência digna gera descrença no povo em relação à política e às instituições jurídicas, especialmente no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Mas vejam só que contradição. A própria Constituição Federal define como princípio fundamental da República a dignidade da pessoa humana e promete direitos fundamentais como saúde, educação e moradia. E ainda assim morrem milhares de brasileiros, um pouco por dia, por falta de saneamento básico, de abrigo e de alimentação. Será que estava certo Carlos Drummond de Andrade quando disse que as leis não bastam, os lírios não nascem das leis? Que leis são essas que regem o nosso país se delas os lírios não nascem? É preciso ter esperança, acreditando que o hoje já é melhor do que o ontem, e fazendo do amanhã ainda melhor. Sigamos assim, ancorados nas palavras de Tiago de Mello. Faz escuro? Já nem tanto. Vale a pena trabalhar. Faz escuro? Mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Agora cabe a nós, meus amigos bacharéis, como procuradores ou advogados, juízes ou delegados, ir em busca dessa aurora. Vamos lá, vamos embora, tentar fazer deste mundo um mundo mais justo. Como é difícil, meus queridos amigos, aceitar o fim do ciclo dessa turma inesquecível, que marcou sua história em cada pedacinho daquela faculdade. Uma turma, muitas vezes maltratada, e que por ter sido prejudicada, esteve disposta a se indispor, sem receio nem temor,
e que soube se unir como um time, sempre que precisou. Uma turma da qual sinto muito orgulho de ter feito parte, que teve quase 100% de aprovação na primeira fase do exame da ordem e que elegeu os presidentes de todas as 5 entidades de representação estudantil da nossa faculdade. Uma turma sem óculos, cujos churrascos se tornaram raves, quipando o Papa diversas vezes durante horas memoráveis de pura diversão. 5 anos se passaram, ilustre diretora, e esta faculdade de Direito produziu mais uma turma de grandes cidadãos, e por que não dizer, de futuros grandes juristas. 5 anos se passaram, estimados mestres, de convivência diária e aprendizado mútuo. Nossos pedidos de adiamento da data da prova e de redução da matéria a ser cobrada se transformam agora em lembranças nas suas prateleiras de recordações, ao passo que as suas lições, não tanto aquelas sobre o direito, mas muito mais aquelas sobre a vida, ficarão sempre guardadas nas gavetas da nossa saudade. 5 anos se passaram, meus amigos bacharéis em Direito, de intensa e incansável construção do ferramental que compõe o nosso barco e que agora está pronto para navegar. Vamos nos despedir de todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para essa empreitada, com um sincero adeus, com um esperançoso até logo, pois com o nosso barco concluído ao final do ano passado e com a conquista do tão cobiçado remo que acabamos de receber, nada mais nos prende a essa margem, a essa tão segura e já tão insuportável margem. E finalmente é chegada a hora de nos lançarmos ao mar. Venham, vamos embora, que esperar não é saber. E quem sabe, na nossa busca pretensiosamente certa pela ilha desconhecida, nós venhamos a perceber que havia, na realidade, arquipélagos a descobrir. Muito obrigado.